Horizonte, bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Bom dia para você, minha amiga, dona de casa, companheira de todas as manhãs. Pois é, uma segunda-feira de ressaca eleitoral, depois de um final de semana de muita política, não é verdade? E inclusive com um dia de eleição. Eu fiquei impressionado porque pela primeira vez eu fiquei, por exemplo, mais de 2 horas na fila para votar, né? Achei que tinha muita gente para votar nesse ano. Perguntei, inclusive, na sessão que eu votei, quantos eleitores nessa sessão? Aí a funcionária, a pessoa que está trabalhando, falou assim, acho que nós temos 390 a 400 eleitores nesta urna. Eu falei assim, então todo mundo veio só votar à tarde. Eu falei assim, não, está assim o dia inteiro, desde manhã. Eu fiquei impressionado de ver o número de pessoas que estavam votando, né? E até que demorava um pouquinho, porque são vários candidatos, né? Então nós tivemos uma eleição com um comparecimento muito maior do que aquilo que se previa, né? E é claro que agora nós vamos aí, tem o pessoal que está aí na internet, no WhatsApp, mandando informações, aconteceu isso, não aconteceu aquilo, né? Então nós vamos agora sair para o segundo turno. Mas antes eu vou cantar aquela música, né? Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com pílulas de Lúcen, sempre aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor, pílulas de Lúcen. Elas são antissépticas das veias urinárias e vocês encontram em todas as farmácias e drogarias da cidade. O governador Romeu Zema, do Novo, foi reeleito com mais de 56% dos votos válidos em Minas Gerais em um dia marcado por filas nas sessões. Tá aí, o Tiago Fonseca nos conta, né, Tiago? No comitê de campanha na região centro-sul de Belo Horizonte, Romeu Zema, do Novo, foi recebido com aplausos e gritos dos apoiadores. Em coletiva de imprensa, o governador agradeceu os eleitores e disse que o novo governo será melhor do que o passado. A nossa proposta para esse segundo governo é exatamente essa. É nós continuarmos levando adiante aquilo que nós iniciamos. Além das 1.300 escolas já reformadas, queremos avançar para mais 2.000. Além dos 2.500 quilômetros de estradas, queremos completar 10.000. Queremos concluir os hospitais regionais. Queremos que Minas continue como o estado mais seguro do Brasil, ainda com melhorias. E tudo isso será alcançado nesse segundo governo. E eu tenho obrigação de fazer um segundo governo melhor do que o primeiro. Romeu Zema se reelegeu em primeiro turno com mais de 56% dos votos válidos. Esta é a segunda eleição disputada pelo empresário. O vice-governador eleito é Matheus Simões, também filiado ao Novo. Ele é ex-vereador de Belo Horizonte, ex-secretário de governo e professor universitário. Zema voltou pela manhã, em Araxá, acompanhado do candidato ao Senado, Marcelo Aro, e estava confiante. Romeu Zema venceu Alexandre Calil, do PSD, que ficou em segundo lugar com 35% dos votos. O candidato votou pela manhã no Colégio Estadual Central em Belo Horizonte, acompanhado da esposa. Sob vaias, conversou com a imprensa. Eu tenho a honra de vir cá como candidato a governador. Isso é muita honra, gente. Isso é muita coisa para um neto de imigrante, entendeu? Eu estou muito honrado só de vir votar aqui. Que Deus nos abençoe para que a gente que nós estejamos um país melhor, estejamos um país com mais amor, com mais fraternidade, com mais empatia. Um marco nas eleições de 2022 foi o atraso na votação e filas grandes. O Tribunal Regional Eleitoral disse que vai estudar as causas. Ainda nós vamos ter que apurar. Isso, na verdade, ocorreu no país inteiro, né? Ainda não conseguimos identificar o motivo disso. Mas seja qual for o motivo, é necessário que a Justiça Eleitoral aprimore nesse aspecto para que isso não ocorra novamente. Mas nós precisamos, em primeiro lugar,
verificar, fazer um estudo do que aconteceu exatamente para a gente possa entender e tentar resolver esse ponto. A integridade das urnas também foi motivo de atenção. Em 3 pontos da capital mineira foram montados postos de testes. Na verdade, é uma auditoria, uma simulação da votação real para a gente aferir a integridade e a lisura das urnas eleitorais. Na prática é o seguinte, foram sorteadas urnas de forma aleatória ou indicada por entidades parceiras, o Ministério Público, OAB e outras da sociedade civil. São sorteadas urnas e aqui a gente simula uma eleição como se fosse uma eleição real. E contando muito com a participação voluntariado do eleitor. A biometria do eleitor está sendo usada nesse momento aqui para liberar o acesso às urnas. Segundo a Polícia Militar, as eleições deste ano foram mais tranquilas do que a de 2 anos atrás. Foram registradas 223 ocorrências, 27 exclusivamente em Belo Horizonte. 132 pessoas em todo o estado foram presas. 40% praticavam boca de urna, 20% propaganda eleitoral de forma incorreta. Houve, então, 142 prisões de pessoas, 114 dessas pessoas em Belo Horizonte. Significa que nós tivemos um extrato dessas ocorrências, 40% dela foi boca de urna, 20% propaganda eleitoral proibida e mais 20% outras ocorrências pulverizadas. Ao nosso ver, nós tivemos, então, um dia tranquilo de votação, nenhuma ocorrência de violência direta eleitoral. Pois é, eu tenho umas coisas que a Justiça Eleitoral criou, né, e que eu às vezes discordo. Pedir voto é uma obrigação do candidato, né, e de seus apoiadores. Aí, negócio de boca de urna, você chegar num lugar, o cara pediu, vota no fulano, você tem candidato a deputado estadual, você tem candidato a deputado... Eu mesmo, né, chegar nos lugares, as pessoas perguntavam, irmão, você tem algum candidato a deputado estadual para você me indicar? Porque eu não sei em quem votar. Isso acontece muito, né? Então, quando o sujeito está ali com a cédula te entregando, eu acho que está fazendo a função daquilo que é a eleição, que é pedir voto, né? É muito comum no interior, você pergunta um amigo, uma pessoa assim, e aí, você votou no seu primo? Ou no seu tio? E tal, no interior, e tem muito isso, né? Assim, não votei não, porque ele não me pediu voto. Porque o sujeito quer ter o privilégio de se receber o candidato e o candidato pedir voto, não é verdade? Né? Eu conheço muitas pessoas que dizem assim, eu votei no fulano, mas você votou no fulano? Votei, porque ele foi o único que foi lá em casa e me pediu voto. O sujeito bateu na porta, minha senhora, tudo bem? Eu sou o candidato fulano de tal, estou vindo aqui pedindo o seu apoio, deixa aqui a minha cédula para a senhora. Ela, na hora de votar, ela falou assim, gente, o único que me pediu o voto foi aquele moço que veio aqui em casa, vou dar o voto para ele. Ele ainda bebeu um copo d'água aqui em casa, conversou comigo. Quer dizer, tem essas coisas na política, né? Então, esse negócio de, porque é boca de urna, porque não sei. Eu acho que esse aí, é o dia da eleição, isso é festa da eleição, não é verdade? Aí os caras não podem pedir voto, chega de madrugada e joga um monte de cédula no meio da rua, né? Não afã de alguém que não tem candidato, pegar lá uma cédula e votar naquele candidato. Isso é festa da democracia. Então, pedir voto... Agora, eu sou contra o cara que picha muro, que coloca propaganda no poste, essas coisas nós acabamos com ela. Agora, pedir voto é coisa da democracia, né? E foi uma eleição, apesar de tudo, tranquila em Belo Horizonte, né? O TSE, aquele medo. Eu mesmo cheguei na minha sessão eleitoral com o telefone aqui no bolso, telefone celular, ninguém falou nada comigo. Fui lá, votei, também não tirei o telefone do bolso, né? Esse negócio de falar que não pode, que com o telefone tem que deixar o telefone com a mesada, bobagem isso. Essas coisas que eles inventam, né? É igual foi ter liberado a cidade para vender bebida alcoólica. Qual o problema se o sujeito bebe em casa e vai bêbado lá para a sessão eleitoral? Ele compra as bebidas antes e bebe em casa, né? Então... E outra coisa, os bares do centro, restaurantes e tal, fechavam, não vendiam bebida porque eram fiscalizados, mais fiscalizados. Da periferia está todo mundo bebendo à vontade. Então, bobagem, isso aí tinha que liberar mesmo. E não houve problema nenhum no Estado, em nada. Negócio do sujeito votar bêbado, etc. Tal, ou com bebida liberada ou não. Se o sujeito gosta de beber, ele vai beber sempre. Já chega em casa, bebe bastante para chegar na hora de votar, né? Agora, a eleição,
nós tivemos algumas surpresas, né? Na chamada... eu acho que nós tínhamos que regulamentar esse negócio de pesquisa eleitoral, de prévia eleitoral, né? Eu lembro que antes você podia fazer pesquisa eleitoral e prévia até um mês antes das eleições. Depois era proibido. Porque, olha, o eleitor fica recebendo uma carga muito grande, né? Parece que é uma coisa assim, pensada, né, para proteger um candidato. É muita pesquisa em cima, sim, muita pesquisa em cima. E às vezes as pesquisas dão erradas, né? Você viu, por exemplo, em São Paulo, que as pesquisas indicaram que o candidato que iria ganhar a eleição lá era o Fernando Haddad. Deu o Tarcísio de Freitas. E aí? Aquilo que as pesquisas indicaram que o Haddad ganhava, quem ganhou foi o Tarcísio. Não é verdade? Né? Lá ganhou o presidente Bolsonaro. Todo mundo esperava que o Lula ganhasse em São Paulo. São coisas assim que a gente vai falar assim, esse negócio dessas pesquisas, né? Pesquisa, eu acho que até que o partido tem que ter pesquisa, tem que estar sempre pesquisando, etc., olhando para fazer a campanha, onde vai fazer mais, onde vai reforçar mais. Agora, sem encher, nós tivemos pesquisa segunda, terça, isso da semana passada, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, até de madrugada estava saindo pesquisa, né? É difícil, né? Eu acho que a gente tinha que dar uma controlada mais nessas pesquisas aí. Pelo menos uma semana antes da eleição, devia proibir pesquisa, né? Esse negócio de querer forçar candidato, fazer isso, fazer aquilo, sei lá. Eu acho que nós tínhamos que a democracia é bom porque você vai reformando as coisas, né? E eu sempre gosto de dizer que democracia é igual a venda de carne. Antigamente você vendia carne, era enrolada no jornal. Vocês lembram? Você comprava a carne no açougue e vinha enrolada no jornal. Depois puseram um papel de pão ali e tal para proteger. Depois, hoje nem desossa mais a carne no açougue, ela já vem toda embalada lá e tal, etc. Quer dizer, a democracia é isso também, você vai se aperfeiçoando, né? Nós temos que aperfeiçoar a democracia. Daqui a pouco a gente volta ainda falando de eleição. Até já. Voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade. Pois é, a cidade, todo mundo esperava que o Calil ganhasse em Belo Horizonte. Não ganhou. Quem ganhou foi o Zema. No estado inteiro, na região metropolitana, todo mundo esperava que o Calil ganhasse na região metropolitana. Ganhou o Zema. E o Zema ganhou no interior de Minas todo. E eu sempre falava que o Calil estava igual o Aécio Neves quando disputou a presidência da República. Era um governador bem avaliado em Minas Gerais. O povo adorava o Aécio em Minas Gerais. Mas o Aécio, governador, ele não passava um final de semana em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Ele só ia para o Rio de Janeiro. Eu lembro que eu fui em Guanhães, aí lá conversando com o prefeito, falei assim, o prefeito, como é que vai ser aqui, o Aécio Neves aqui? Falei assim, aqui não vai ter voto. Ele nunca veio aqui na nossa cidade. Ele nunca me recebeu no palácio. O Aécio saía daqui quinta-feira depois do almoço, ia para o Rio de Janeiro e só voltava terça-feira à tarde. Ele tinha agenda aqui terça-feira à tarde, quarta-feira o dia inteiro, quinta-feira até o meio-dia. Depois ia embora. Não ficava em Belo Horizonte, não ficava em Minas Gerais. Eu fui várias vezes no interior de Minas. E chegava no interior de Minas, onde o Aécio era esperado, um monte de prefeito querendo ver o Aécio, aí chegava o Anastasia. O governador não pôde vir, tinha um tal, não sei o quê. É porque ele ia para o Rio de Janeiro. E aí o Anastasia conversava com os prefeitos, tirava retrato com todo mundo, tal. Tinha dia que ele ficava meio nervoso, porque ele também queria ter um final de semana, mas nunca tinha, porque todo final de semana que o Aécio tinha obrigação de estar em Minas, o Anastasia que ia. O Aécio nunca ia. Aconteceu com Calil. Calil ficou o tempo todo sentado na cadeira de prefeito em Belo Horizonte. Nunca. O prefeito de Belo Horizonte, ele já é um 50% ou 60% candidato a governador de Minas. É só ele ir para o interior, conversar com o povo, né? Estar com as pessoas,
Isso é muito importante. Ele não foi em lugar nenhum. Aí, quando se tornou candidato, queria ir para o interior. Aí a Inês é morta, né? Não? Esse negócio de ficar sentado. Nunca ninguém viu o Calil em Belo Horizonte andando na rua falando assim, hoje você tem esse negócio, chama telefone celular, né? O cara é o prefeito da cidade, falou, senhor, estou vendo um buraco aqui, por favor, vem aqui tampar. Pô, o prefeito estava ali, deu bronca no assessor, falou com não sei quem, xingou, elogiou e tal. O prefeito andou na rua. Não, a cidade de Belo Horizonte ficou abandonada com o Calil. Aí você fala assim, fala alguma coisa do Calil aí com o prefeito. Nada, praticamente nada. Fechou a cidade. Fechou a cidade. Aliás, eu conversava com a comerciante outro dia, ela falou assim, Cirantão, o Calil nos mandou para casa. Nós quebramos. Agora nós vamos mandar ele nós é que vamos mandar ele para casa. Quer dizer, esse é o sentimento das pessoas do comércio da cidade de Belo Horizonte. E a Prefeitura de Belo Horizonte continua sendo a madrasta do comércio da cidade. Eu passo aqui todos os dias na Avenida Ressaca. Essa Avenida Ressaca, ela vem desde lá da Via Expressa, ali no Coração Eucarístico, e entra aqui pelo bairro Minas Brasil. Chega na pracinha do Minas Brasil, Avenida Ressaca. Uma pracinha quase aqui na Feira Coberta. Então, eu vejo a Araújo, que é uma das maiores drogarias, né, e farmácias de Belo Horizonte, nascida em Belo Horizonte, né, hoje em quase todo o estado. Araújo tem uma loja imensa ali, num prédio que foi construído assim. A prefeitura exige hoje, né? Você tem que perder a metade do terreno para você construir um prédio. Então, o empreendedor perdeu metade do terreno para construir um prédio e deixar uma área aqui, que seria a área de estacionamento. Araújo veio e se colocou aqui nessa loja. Foi inaugurada uma loja grande aqui na Avenida. Aí, sabe o que a prefeitura fez? Tinha um estacionamento da Araújo, lá tinha uns 10 ou 12 espaços de estacionamento, né, vagas de estacionamento. Sabe o que a prefeitura fez? Mandou acabar com o estacionamento e colocar um gramado. Gente, se tem um espaço, se a prefeitura, se o empreendedor é obrigado a dar um espaço, né? É justamente para você poder, o freguês poder chegar nas lojas, né? Isso é importante, né? Lá no Rio de Janeiro, todos os hotéis, em frente aos hotéis, tem uma baía, assim, que a prefeitura permite fazer para chegar o carro, para não incomodar o transporte, os outros carros passando na rua, né? Os hotéis podem fazer isso. Aqui tudo é proibido. E agora o lugar que o cara pode estacionar, não, a prefeitura manda colocar um gramado, né? Puxa vida, o cara já perdeu a metade do terreno para fazer o afastamento. Esse afastamento é justamente o lugar onde o sujeito já tem uma entrada para o sujeito estacionar. Araújo, ali essa avenida Ressaca, ela perdeu mais de 12 estacionamentos, mais de 12 vagas de estacionamento. Porque não pode. Quer dizer, você tem lá e não pode estacionar. Ah, pelo amor de Deus. Isso é ajudar o comércio da cidade? O afastamento não era justamente para você tirar o carro da rua na hora de estacionar? Isso aí é ser madrasta do comércio da cidade. Aí depois quer que o comércio da cidade desenvolve. Não vai desenvolver nunca, né? Então, por isso está aí a votação do Calil em Belo Horizonte, infelizmente, né? E por isso o Zema, que é um empreendedor também, foi um homem do comércio, etc. Tal, sabe do que o comerciante, porque o comerciante passa, não é verdade? É difícil. Vamos cantar aquela musiquinha? Se a criança acordou, dorme, dorme, menina, tudo calmo ficou, mamãe tem. Auricedina é analgésico e antisséptico de uso local para adultos e crianças, todo mundo sabe. Dor de ouvido, Auricedina. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Pois é. Eu falei aqui das pesquisas eleitorais, do que aconteceu em São Paulo, né? Com o candidato lá do presidente Bolsonaro ganhando lá, o presidente ganhando em São Paulo, né? E o que salvou o presidente Lula foram as urnas do Nordeste, né?
como também salvaram naquela época a Dilma Rousseff contra o Aécio Neves. A eleição foi mais ou menos igual àquela do Aécio com a Dilma, né? O Bolsonaro ganhou em vários estados, no norte, no centro-oeste, no sul e etc., e perdeu no nordeste. Parece que repetiu a mesma coisa da eleição de 2018, ou 2014, quando o Aécio disputou contra a Dilma Rousseff, né? O Aécio podia ter ganho a eleição se não perdesse em Minas, aquilo que eu falei, né? Ele perdeu em Minas Gerais porque ele não andou pelo interior de Minas. Quando ele viu que no primeiro turno ele não tinha a votação que ele esperava em Minas Gerais, que ele achava que ele era o coronel aqui de Minas Gerais, aí o que aconteceu? Ele foi batizar os filhos dele em São João del Rei, mas aí a Inês já era morta. Já era tarde demais, né? Para ele mostrar que ele era mineiro, que batizou os filhos. Não, os filhos nasceram no Rio de Janeiro. Nem aqui em Belo Horizonte os filhos dele nasceram, porque ele estava morando no Rio de Janeiro, né? Então ele não morava em Belo Horizonte, não morava em Minas. Era governador e não morava em Minas, morava no Rio de Janeiro. Então, quer dizer, aí o sujeito perde essa oportunidade de ser o presidente da República, porque faltaram 3 milhões de votos para ele se eleger, justamente os votos de Minas Gerais. Ele ganhou voto nos estados inteiros, menos em Minas, onde ele não ia. Ele achava que aqui, não, Minas Gerais é minha, eu não preciso me preocupar com Minas Gerais, né? Aí eu sempre falava assim, eu gosto do Aécio, né? Achei que ele poderia ser um candidato com muitos votos em Minas Gerais. Infelizmente não teve. Amanhã tem mais.